Olá, tudo bom com você? A graça e a paz de Cristo esteja com você neste momento de angústia, de dor e de sofrimento em que o mundo está passando. Que você se sinta abraçado por Jesus Cristo. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho com o tema Conhecedores da Época. No livro de 2 Crônicas, ou melhor, de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, na linguagem da Bíblia Viva, nós encontramos a seguinte informação. Da tribo de Issacar havia chefes, 200 chefes. Todos eles eram homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. O texto acima, que nós acabamos de ler, esse texto nos mostra que os filhos de Issacar eram as pessoas mais bem informadas daquela época. E isso num período em que não havia rede de televisão, rede de comunicação mais extensa como as redes sociais, mas eles, onde tudo era falado boca a boca. Mas a Bíblia nos diz que esses homens conheciam a época em que estavam vivendo. É inadmissível que nos dias em que nós estamos vivendo, líderes espirituais e até membros da igreja, você e eu, não conheçamos o tempo em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que este é um tempo profético, é um tempo em que a palavra de Deus nos diz que aconteceria mesmo, estamos vivendo no fim do tempo do fim. Mas quando nós temos a informação correta e nós passamos essa informação correta para as pessoas e quando nós possuímos também essa informação, nós tanto podemos nos livrar de muitas coisas que estão acontecendo, como também podemos livrar outras pessoas assim também. Os discípulos na época de Cristo, há 2000 anos atrás, queriam saber também sobre a época em que estavam vivendo. E no livro de Mateus, no capítulo 24, eles perguntaram para o Senhor: Senhor, quando é que sucederão todas estas coisas? E no versículo 15 e 18, a palavra do Senhor diz que Jesus falou o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E a quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A profecia de Daniel havia deixado claro que o exército romano invadiria e seria um agente de destruição. E a palavra do Senhor diz que tudo aconteceu 35 anos depois que Cristo havia dito desta mesma forma. E os soldados começaram a lutar contra o comando de Jerusalém, e os soldados romanos, comandados por Sérgio, invadiram Jerusalém. Mas de uma forma muito especial, os judeus não sabiam como se livrar naquele momento. Mas como uma forma providencial, diz a história que os soldados de Sérgio abandonaram a cidade e os zelotes abriram as portas de Jerusalém, e foi neste momento que o povo de Israel, e melhor dizendo, os cristãos daquela época que tinham no coração guardado a mensagem de Jesus para fugirem da cidade, que eles saíram dali e foram embora e ficaram nos montes, nos eirados, escondidos. Bem, queridos, nós sabemos que os cristãos foram livrados e nenhum cristão morreu em Jerusalém quando o exército romano invadiu por volta do ano 70. Porque eles confiaram na firme promessa do Senhor. Queridos, Jesus está voltando. Em breve nós estaremos com Ele nos céus. E o que nós temos são sinais que estão acontecendo de um lado e de outro. E nós podemos fazer com que, nessa época que nós estamos vivendo, que nós somos bem informados, possamos transformar a nossa vida e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e preparar outras pessoas também para encontrar com o Senhor. Que você se prepare para encontrar com Jesus. Em nome dEle nós estaremos com Ele nos céus.